Olá, bem-vindos ao meu canal, sou o professor Costa. Hoje vamos ver os números racionais, conjunto dos números racionais. Na verdade, os números racionais é composto pelos números naturais, pelo número 1, 2, 3, 4, que são os inteiros positivos, também, 1, 2, 3, 4, pelo 0, pelo menos 1, pelos números negativos, todos os números, quase todos os números que conhecem. O π não é um número racional, nem a raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos. Então vamos ver, um número racional, por exemplo, o 2 é um número racional, o menos 3 é um número racional, o 5 é um número racional, 7 meios também, 5 quartos, todos os números basicamente que conhecem até o momento são números racionais. Podem ler a definição. Por exemplo, se eu quisesse marcar o número 3, que posso escrever assim, mais 3, na reta, então seria aqui, o mais 3. Por exemplo, se eu quisesse, este seria o mais 3. Se eu quisesse marcar, por exemplo, o menos 4, seria aqui, o menos 4. Pronto, então já sabem, os números racionais são todos os números, quase todos os números que conhecem até o momento, os números inteiros, positivos, negativos, o zero e as frações também. Esse é o conjunto dos números racionais. Agora, vamos ver aqui outra situação. Então, temos agora a situação que queremos fazer esta operação, somar dois números, um positivo e um negativo, aqui na reta. Reparem, o menos 4 quer dizer que ele vai para a esquerda. O negativo vai para a esquerda, então já sabem, o negativo é para a esquerda, o positivo para a direita. O positivo para a direita. Reparem, em menos 4, então anda 4 unidades, vai andar 4 unidades para a esquerda, ou seja, vai andar, está no zero, sempre a partir do zero, 4 unidades para a esquerda. O mais 2 quer dizer que anda 2 unidades para a direita. Reparem o seguinte, se vocês partirem do zero e andarem 4 unidades para a esquerda e depois 2 para a direita, reparem, vocês estão no zero, andam 4 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, e depois andam 2 para a direita, voltam 1, 2, ficam aqui. Então, reparem, onde é que ficaram? No menos 2, então esta conta dará menos 2, ou seja, porque andaram 4 para a esquerda, e depois 2 para a direita. O resultado final foi que ficaram 2 casas à esquerda. É essa a situação de somar um número positivo com um negativo. Reparem agora que estamos a somar dois números negativos. Como tínhamos visto anteriormente, os números negativos andam para a esquerda e partem sempre do zero. Então estão no zero e andam 2 unidades para a esquerda. E de seguida andam mais 3 unidades para a esquerda, porque o 3 também é negativo. Outra vez, 1, 2, 3. Reparem, começaram no 0 e acabaram no 5. Quer dizer que menos 2 mais menos 3 é menos 5. Mas já vamos ver uma regra para fazer isso, algumas regras que vão facilitar muito estas contas. Então, temos agora aqui escritas as regras para a soma. Estamos nas operações com os números racionais e estamos aqui para efetuar as somas. Então, na soma há dois casos. Ou os sinais são iguais, ou os sinais são diferentes. Se os sinais são iguais, soma-se e coloca-se o sinal comum. Então, se os sinais forem iguais, vamos somar e colocar o sinal comum. Se os sinais são diferentes, vamos subtrair e colocar o sinal do maior em módulo. Mas é colocar o sinal do maior. Então vamos aqui ao primeiro caso. Reparem, os sinais são iguais ou diferentes? São iguais, são os dois positivos.
Então, o que é que diz a regra? Quando os sinais são iguais, soma-se e coloca-se o sinal comum. O sinal comum é o sinal que está nos dois números. Então, o sinal comum é positivo. Já sabemos que isto vai dar positivo. 3 mais 2, 5. Com o sinal comum. Vamos ao segundo caso. Reparem. Os sinais são iguais, são os dois negativos. Então, é o que diz aqui. Sinais iguais, somar e colocar o sinal comum. Então, somamos. 2 mais 3, 5. O sinal comum é o que está nos dois, é negativo, então é menos 5. Então, quando os sinais são iguais, somamos e colocamos o sinal comum. Por exemplo, no exercício 3, já os números têm sinais diferentes. Então, estamos aqui no segundo caso, sinais diferentes. E o que é que diz quando é sinais diferentes? Subtrair e colocar o sinal do maior. Então, sinais diferentes, subtraímos. 3 menos 2, 1. E vamos colocar o sinal do maior. Qual é que é o maior? É o 3. O 3 é maior que o 2 e o sinal dele é positivo. Então dá mais 1. Então, vamos agora ao 4. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Então, sinais diferentes, o que é que diz? Vamos subtrair e colocar o sinal do maior. Subtraímos. 3 menos 2 é 1. O maior é positivo ou negativo? É negativo. O 3 tem um sinal negativo e o 3 é maior que o 2. Ainda que o menos 3 não é maior que o 2, mas o 3 é maior que o 2. Então fica menos 1. Vamos então ao 5. Chegamos aqui, observamos, os sinais são iguais ou são diferentes? Os sinais são iguais. Então, se são iguais, somamos. 7 mais 2, 9. E colocamos o sinal comum. Qual é o sinal comum? É o sinal que está nos dois. É negativo. Vamos agora aqui ao caso 6. É a mesma situação. Os sinais são iguais ou são diferentes? São iguais. Os dois têm o sinal negativo. Então, quando eles têm o mesmo sinal, sinais iguais, soma-se. 3 mais 12, 15. O sinal comum é o que estava em ambos os números, que é negativo. Então, menos 15. Vamos agora ao exercício 7. Reparem. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que é que diz? Subtrair e colocar o sinal do maior. Vamos subtrair. 13 menos 2, 11. O maior é o 13. E o 13 que sinal é que tem? Negativo. Então fica menos 11. O menos 13, na verdade, é menor que o 2, mas esta regra refere-se ao valor absoluto, ou seja, o número em si, em ordem de grandeza. Então, vamos aqui ao 8. Os sinais são iguais ou são diferentes? São iguais, sinais iguais. Então, o que é que diz? Somar e colocar o sinal comum. Então, vamos somar. 3 mais 2, 5. O sinal comum é positivo. Espero que tenham percebido. Vamos fazer então mais alguns. Então temos aqui mais dois exercícios, o 9 e o 10, já um bocadinho mais encadeados, não é? Então vamos ver. Agora, temos aqui vários números. Reparem, no exercício 9 são todos negativos. Então, quando os sinais são iguais, reparem, o que é que diz aqui? Sinais iguais, lembram-se? Somar e colocar o sinal comum, que é o caso. São todos iguais, então somamos 2 mais, sem ligar aos sinais, 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 6, 16. Se quiser, podem fazer assim, reparem. Então, 2 mais 3, 5. O sinal comum é negativo. Assim. Menos 5 mais 6, 11. O sinal comum é negativo. Menos 11. Lembram-se? Aqui aplica-se a regra dos sinais iguais. São sinais iguais. Sinais iguais, soma-se e coloca-se o sinal comum. E aqui também, entre o menos 5 e o menos 6. Agora, temos outra vez. Os sinais entre o menos 5 e o menos 11 são iguais ou são diferentes? São iguais, porque são os dois negativos. Então, somar e colocar o sinal comum, que é menos 16. Ok? Vamos agora ao exemplo 10. Reparem, agora há números positivos e números negativos. Há vários processos para fazer. Um deles é somar os positivos, somar os negativos e depois juntam-se. Então vá, vou juntar estes dois. Os sinais são iguais, os dois são negativos, então soma-se
2 mais 3, 5, e coloca-se o sinal comum. Mas ainda sobrou um menos 5, que eu não operei, que eu deixei ali. Mais, agora, posso juntar estes todos. Eles, como são positivos, este posso fazer logo, não é? 6 junto os positivos e junto os negativos. 6 mais 6, 12. 12 mais 2, 14. Mais 14. Agora, para juntar estes aqui, o menos 5, reparem, os sinais são iguais entre eles. Não é igual, este sinal não é igual ao sinal do 14, mas é igual, o sinal dos 5 são iguais. Os sinais dos 5 são o mesmo, que é o sinal negativo. Então, quando os sinais são iguais, soma-se. 5 mais 5, 10. E coloca-se o sinal comum, menos 10. Agora apareceu o caso que os sinais são diferentes. O 10 é negativo e o 14 é positivo. Então o que é que temos a regra? Sinais diferentes, subtrair. E colocar o sinal do maior, subtrair. 14 menos 10, 4. O maior qual é que é? É o 14. Então dá mais 4. Ok? Espero que tenham percebido. Vamos fazer mais algumas coisas. Então, temos aqui agora mais operações com números racionais. Temos a multiplicação e a divisão. Para os dois as regras são as mesmas. Reparem, sinais iguais. Na multiplicação ou na divisão dá sempre positivo. Sinais diferentes dá sempre negativo. Então vamos ver. Estes dois números têm o mesmo sinal. São os dois positivos. Multiplica-se e coloca-se o sinal positivo, porque quando os sinais são iguais dá positivo. 2 vezes 3, 6, fica mais 6. Aqui no segundo caso, os sinais também são iguais, são os dois negativos. Não pensem que vai dar negativo, não. Como os sinais são iguais, que é o caso dos sinais iguais, dá positivo. Então faz 2 vezes 3, 6 e também positivo. 6 positivos. Vamos aqui ao terceiro exercício. Reparem, agora os sinais já são diferentes. Quando os sinais são diferentes, dá sempre negativo. Então faz 2 vezes 3, 6. Como os sinais são diferentes, dá menos 6. No exercício 4, a mesma coisa. Os sinais são diferentes, então dá negativo. 2 vezes 3, 6 e fica menos 6 porque um tem um sinal negativo e o outro tem um sinal positivo. Na divisão é a mesma coisa. No exercício 5, reparem, o 6 é negativo e o 3 é positivo. Então vai dar negativo. Divide 6 a dividir por 3 é 2. Como os sinais são diferentes, dá negativo. E aqui a mesma situação. 12 a dividir por 3 é 4. Como os dois sinais são iguais, dá positivo, porque são os dois iguais, são os dois negativos. Então faz 2 a dividir por 3 é 4 e 4 positivo. Espero que tenha sido útil este vídeo e pronto, será até uma próxima.